também agradecer ao pastor Rubens pelo convite e por esta oportunidade de tratar de um assunto tão interessante, tão presente, tão polêmico, ainda nos dias de hoje. Eu creio que em todas as igrejas, né? Mas principalmente no meio pentecostal. O meio pentecostal tem umas coisas que só acontecem no nosso meio, né? A gente não vê muito, mas o fenômeno da cura é um fenômeno presente em praticamente todas as religiões. Embora a gente vá tratar aqui de umas questões da palavra do Senhor, mas tem outros aspectos que eu quero trazer para a reflexão dos irmãos. Eu vou fazer um apanhado geral do comentário do pastor Elinaldo, aqui na lição, só para dar uma noção geral do que é que ele falou, do que é que foi dito, e aonde os principais pontos que eu quero abordar com os irmãos especificamente. Bom, mas o pastor Elinaldo, para quem não conhece, ele é o comentarista da lição, é um dos pastores mais antigos da Assembleia de Deus hoje, né? Foi o dirigente da mocidade na minha época, é contemporâneo do pastor Eliseu, que o conhece muito. Foi presidente da mocidade por 20 anos, até o ano de 1986. Então, é um homem que conhece a palavra do Senhor, né? Aqui lá diz umas besteiras, como todo crente, todo pregador, como Caio Fábio fala, como Silas Malafaia fala, porque ninguém tem a verdade absoluta em si. Então, mas no geral é um grande comentarista da palavra do Senhor. E tem uns aspectos que ele trouxe para nós, falando sobre a cura divina. Quem quiser acompanhar aí na lição, no tópico 1, ele começa falando da profecia lá de Isaías 53. Né? Quem quiser ler aí, Isaías 53, 3, para me ajudar, dê uma lidazinha nesse versículo, porque ele é um versículo muito usado, quando se quer falar de cura. Sabe? Os crentes têm alguns costumes de, quando quer falar sobre um tema, sempre usa por base um versículo. Acontece isso com o dízimo, e toda vez que vai falar de dízimo, cita qual é a passagem principal, mais preferida, para falar em dízimo. Malaquias 3. É como se só existisse Malaquias 3 falando sobre dízimo, que é um assunto complexo, extenso, e que não pode ser reduzido em cima de um versículo. Mas os crentes adoram fazer isso. A mesma coisa é para cura. Quando vai falar de cura, cita Isaías 53, 3. Leia. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Muito bem. Mais na frente ele vai dizer que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Certo? Pronto. E esse versículo ele é usado. Não estou dizendo que não funcione não, porque é a palavra do Senhor. Não é isso que eu estou dizendo não. Estou dizendo que às vezes a gente usa uma passagem que está tratando de um assunto e usa para outra coisa. Essa chaga que não tinha cura, que não tinha que resolver esse problema, é a chaga do pecado. A principal chaga, a principal doença que acometeu toda a raça humana e que não tinha no mundo quem curasse. É uma chaga incurável, era. E ele veio para resolver esse problema. Bota isso na sua cabeça. Bota isso na sua cabeça. Que Jesus veio ao mundo, todo aquele processo que a gente já sabe, deixou seu trono de glória, veio aqui assumir a forma humana, veio em forma humana, não veio em espírito, como os espíritas querem dizer. Ele veio sob a forma humana, porque o sacrifício
expiatório exigia que é o sacrifício vicário, ou seja, sacrifício por substituição, ele tomando o nosso lugar, ele assumindo o nosso lugar, então ele tinha que vir como um ser humano. Tinha que nascer de homem, de mulher, mas não da semente do homem nem da mulher. Cuidado com isso aqui. Mas ele tinha que nascer sob a forma humana, do jeito humano, como ele disse que ele veio em carne, mas nele não havia pecado. Não havia pecado porque ele não nasceu da semente do pecado de Adão e Eva, repassado para José e Maria. Então, se Jesus nasce de uma relação sexual da semente de José, espermatozoide de José, com ovos de Maria, que estão contaminados desde a origem, ele era um pecador igual a gente. Ele ia precisar de um Salvador também. Ele também ia precisar de um Jesus. Então, essa é a diferença entre criação e geração. Nós fomos criados, porque vem da criação de Adão, mas Jesus não. Ele é anterior a Adão, ele foi gerado. Gerado é diferente de criado. Isso é o que dá legitimidade a Jesus para chegar lá em Apocalipse e arrancar as berimbelas de Satanás, de Lucifer. Mas isso é outra história. Então, entenda, essa chaga que não tinha cura, preste atenção, era a chaga do pecado. Tudo que Jesus fez, tudo que ele passou, tudo que ele suportou, é porque ele tinha que resolver esse problema de trazer a cura da humanidade de uma chaga imortal que era o pecado. Por isso que diz a palavra do Senhor, para isso se manifestou o Senhor, para nos transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque aí não tem como, eu tenho que falar. Os irmãos sabem que eu tenho uma cisma natural com uma praga teológica chamada teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela não veio só tratar das questões financeiras, não. Ela veio mexer num bocado de coisa. Ela veio inverter verbos de Bíblia, botar palavra onde não tem palavra, alterar sentido de texto, transformar em absoluto aquilo que é relativo e pregar uma vida plena aqui embaixo. Quando a palavra manda olhar para onde? Para lá. Quer juntar tesouro? Junte lá. Mas a teologia manda juntar aqui. Então, dentre as subdoutrinas, né? Dentre as subdoutrinas, tem também a doutrina de cura. E você vai ver que a cura, ela depende de alguns fatores para acontecer. Não é assim esfregar a lâmpada, dizer palavras mágicas, senão você vai transformar Jesus num curandeiro. Que é o que os irmãos veem por aí. Fenômenos de cura, de curandeirismo. E o fenômeno da cura, ela obedece outros princípios, outras coisas. Então Jesus veio para libertar você do pecado, para lhe dar a vida eterna. E é por esse motivo que ele deve ser servido e adorado. Não pelo que ele dá, mas pelo que ele é. E a teologia fez isso. Essa geração de 30 anos para cá serve a Deus hoje pelo que ele dá. E quando ele não dá? E quando ele não dá? Procurar uma igreja que diga que dá. Aí você tem duas coisas para fazer. Se você for um crente convertido, você vai dizer como Jó disse, o Senhor me deu, o Senhor me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas se você é um crente novo, que não conhece a palavra e está indo por esse oba-oba, no dia que você não receber, você vai murmurar. Porque da boca do crente só sai duas coisas. É o que a palavra diz. Ou da mesma fonte não pode sair dois tipos de água. Ou sai água doce, ou sai água salgada. Então, se você foi ensinado errado, você crê errado, se comporta errado. E Deus não vai reformar ou ajeitar a Bíblia por causa de ninguém. Tá certo? Então, essa questão da chaga era a questão do pecado, e hoje nós somos curados na parte espiritual
da doença imortal do pecado, que era a morte. Tá bom? Muito bem. Agora, como o Senhor é bom e misericordioso, junto com o Espírito Santo de Deus e o perdão dos nossos pecados, ele, pelo seu braço de misericórdia, nos deu também acesso a dons espirituais. 1 Coríntios 12 está lá para quem quiser ler, que a uns ele deu para pastores, apóstolos, mestres, e aí vem alguns dons. Dom da fé, e está escrito dom de curar. Não é assim? Está escrito dom de curar? Está escrito como, pastor Arnaldo? Dons. Olha, vocês estão lendo a Bíblia. Dons de curar. E o que é isso, dons de curar? Quando Jesus estava no ministério dele, muitas vezes para curar a mesma doença em pessoas diferentes, ele usava elementos diferentes. Então, certa vez ele foi curar um cego e ele disse, o que é que você quer que eu faça? Ele disse, mestre, que eu veja. O que foi que ele disse? Veja. Curou pela palavra. Outro, na mesma situação, também cego, pediu para ser curado. O que foi que o Senhor fez? Onde é o problema? Nos olhos, é? Curou cegueira com cuspe. Por que é que ele faz isso? Para chocar. Estava rodeado de oião, de fariseu, tudo querendo pegar ele, só para chocar. Várias maneiras. Isso é o que Paulo chama a multiforme sabedoria de Deus. O que é isso? Várias maneiras para se resolver o mesmo problema. Então, todo mundo aqui pode ter o mesmo problema, mas o Senhor vai resolver de maneiras diferentes. Pastor, eu compreendo. Dons de curar e de curar. Porque existem dois tipos de doença. Existe uma doença que é uma patologia. Existe doença que é um demônio. Sim. Quando Jesus foi curar a mulher curvada, todo mundo esperava ele orar por ela e ele disse, sai daqui. Então, eu entendo que dons de curar, aquele negócio, dom de expulsar demônio não existe. E existe. Ele está dentro dos dons de curar. Sim. Se uma pessoa tiver uma doença, que é por um demônio, então não precisa de uma oração. Ele deu uma expulsão. O pastor Francisco Raimundo, ele foi chamado para orar para uma moça que vomitava sangue. E ele chegou na casa e a moça estava sentada na rede. Boazinha conversando. Quando avistou ele, começou a vomitar sangue. Aí ele chegou e disse, sai demônio. O demônio saiu. Aí disse, como é que você ora? Ela disse, não. O problema dela é outro. Ela precisava de uma palavra de autoridade. Isso. Então, na minha percepção, Isso. Verdade. dons de curar vem do plural, porque é o dom de expulsar demônio que não existe. É uma forma do dom de curar. Na minha concepção, dons de curar vem do plural por isso. Porque existe doença que é uma patologia. Isso. Existe doença que é um demônio. Então, você orar para uma pessoa endemoniada, você está perdendo seu tempo. Você tem que ter autoridade de expulsar aquela doença. No meu ver. Claro. É só uma colocação. Não, perfeito. E está todo dentro da palavra. Inclusive, para você saber se uma doença é de origem carnal ou espiritual, é para isso que existe um outro fruto do Espírito chamado Espírito de discernimento. Senão você vai estar batendo numa coisa e a causa é por trás. Como também aquele jovem endemoniado gadareno que rolava, né, por cima do fogo, e o Senhor é uma espécie de possessão demoníaca. Não deixa de ser uma cura, que uma cura é uma libertação. Apenas para dizer que Isaías 53 está se referindo a uma cura espiritual. Aí, na sequência, o pastor Linaldo vai e diz aqui, ainda no item 1. Dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena. De modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, sim, além de ter sido redimido do pecado, que era a principal chaga, que não tinha cura, o salvo também recebe cura das doenças por causa da obra do Calvário. Perfeito. E aí ele vai. Só que, uma observaçãozinha aqui.
Ele diz que a obra do Calvário foi operada de maneira completa, e foi perfeita, e foi e plena. Mas anote aí, só que em tempos diferentes. Em tempos diferentes. Primeiro problema, o mais grave de todos, que era a questão da perda do direito do homem se relacionar com Deus. Isso foi quebrado lá em Gênesis 3:6. E a questão da queda, irmão, é a questão de perda de direito. Na verdade, toda a palavra do Senhor e toda essa história envolve uma questão de direito. Deus fez o homem, e na hora que Deus sopra o fôlego dele nas narinas do homem, Deus está dando ao homem o direito à vida. Quando ele sopra, Deus é a vida, é o Pai dos Espíritos. Você só bota para fora aquilo que você tem dentro. Preste atenção que no Gênesis não aparece nem Jesus soprando, nem o Espírito Santo. Aliás, em todo o Velho Testamento, dos três da Trindade, o elemento que mais aparece e está em evidência é Deus, o Deus Jeová, o Deus Criador. Pode prestar atenção. Jesus aparece depois, manifesta em carne, e depois o ministério do Espírito Santo, que é onde nós estamos hoje. Mas em Gênesis 3:6, a figura da Trindade em evidência é o Deus Jeová, o Deus Criador. Ele é que chega para o homem que está pronto, e ele sopra nas narinas, porque ele é o Pai da vida. Por isso que ele diz, eu sou o Alfa e sou o Ômega. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Tudo sai de mim e volta para mim. Ele dá um direito ao homem, esse direito é perdido por causa da desobediência, e vem Jesus restaurar esse direito, que nós havíamos perdido. Então, trata a Bíblia de uma perda, de um ganho de um direito, e de uma perda de um direito, e da restauração de um direito. Então, esse direito está intimamente associado com a nossa presença aqui. Então, o Senhor, do mesmo jeito que o pecado destruiu espírito e alma e corpo, que mata o homem nas três dimensões, Jesus, que é o restaurador, ele restaura também espírito, alma e corpo. Dos três, o principal, que tinha que ser feito logo, era a parte espiritual. Porque estava posto um abismo entre Deus e os homens. Por isso que Hebreus 9:27 diz assim, porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso, o juízo. Na parábola do rico e de Lázaro fica bem claro, apesar de ser uma parábola, mas uma parábola é uma parábola, ela ilustra mais ou menos uma situação real, senão não seria uma parábola, seria uma fábula. Né? Paulo mete o pau lá em Colossenses, eu acho, dizendo que os crentes voltaram às fábulas. Então, não confundir fábula com parábola. Parábola pode não ser daquele jeito, mas é mais ou menos daquele jeito. Quando o rico diz, pai Abraão, né? Manda aqui meus irmãos, e Abraão diz, eles têm lá a lei e os profetas, porque está posto um abismo entre eles e nós, de maneira que eles não podem vir para cá e nem a gente para lá. Esse abismo ele foi resolvido, né? Tipo uma ponte de Igapó, né? De Igapó para a Zona Norte, essa ponte chama-se Jesus. Mas antes não havia esse direito. Então Jesus ele reata a comunhão de Deus com o homem por intermédio do Espírito Santo, sinta-se um privilegiado. Duas coisas o homem perdeu, né? Com foi a posição e a autoridade. Ele tinha autoridade sobre os animais, sobre os adultos, né? Com a perda, Satanás conseguiu, né? Tirar ele da posição e da autoridade. Só com Jesus, ele restituiu não só a autoridade, uma autoridade maior, que aquela era só sobre os animais, a terra, o jardim. Essa nova autoridade é em Cristo Jesus. Ele nos abençoou em todas as vezes, em todo lugar.
autoridade, perdeu a posição, né? E com Jesus Cristo ele reatou muito mais. Muito mais. Uma vez no dia, ele falava com Deus, ia falar com ele. Hoje ele está dentro de nós. Amém. Amém. Pastor, sobre Amém. esse que o senhor falou agora, Gálatas 4, 6 e 7. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Amém. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também tem herdeiro por Deus, tem direito. Né? Amém. Então, além de nós éramos naturalmente criaturas, né? Depois nós fomos alçados à condição de justos, e chega um ponto da palavra que o Senhor não nos considera mais nem servos, mas sim filhos. Como também a nossa natureza humana, como eu falei outra vez, nós não somos judeus. Na cabeça de Deus só existem duas etimologias espirituais, o judeu e o gentio. Na cabeça do Senhor, quem não é judeu é gentio. Nós somos gentios por natureza. Mas, na hora que o Espírito Santo entrou e nos transformou em filhos por adoção, nem gentio mais nós somos considerados. Por isso que Paulo diz, nós éramos gentios na carne. Éramos. Não somos mais. Nem isso você é mais. E deu autoridade à igreja sobre os principados e potestades. Mais do que a comunhão, hoje, por incrível que pareça, se seu filho está com dor de cabeça dentro de casa, se a sua filha está com dor de cabeça, vá lá e põe as mãos sobre ele. Mas não, vai ligar de 3 horas da manhã, vai encher o saco do pastor. Quando o Senhor já lhe deu autoridade, de pai e de mãe.